Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o programa O Blog do Edson Silva na Rádio Assunção Cearense, dizendo que, passada a campanha eleitoral no primeiro turno aqui no estado do Ceará, pouco se fala sobre as ações de investigações judiciais eleitorais que foram abertas pela Justiça Eleitoral a partir daquela que motivou o TRE a publicar uma nota oficial no dia 15 de setembro sobre uma polêmica em relação à entrega ou não de documentos cobrados ao governo do estado do Ceará, acionado por abuso do poder político e abuso do poder econômico. Agora, além dessa, aliás, depois da nota oficial do dia 15, que nós comentamos essa nota e achamos ela dispensável, o Tribunal Regional Eleitoral não fez nenhuma outra manifestação sobre esse tema. Agora, além dessa ação que já nos reportamos, uma outra também de uma ação chamada até de cabeluda. Envolve a empresa Praticer Serviços Combinados, até o nome é complicado, Serviços Combinados. O nome da empresa é Praticer Serviços Combinados, uma empresa que foi criada no dia 1º de setembro deste ano. Ela está no centro de uma investigação de prestação de contas do governador eleito Eumano de Freitas e do senador eleito Camilo Santana. Nos primeiros 15 dias de criação dessa empresa, pertencente a um ex-comissionado da Assembleia Legislativa Cearense, Eumano e Camilo, os seus respectivos comitês, pagaram aproximadamente a essa empresa que estava sendo fundada R$3 milhões, cujos comprovantes dos serviços prestados estão sendo cobrados pelo Ministério Público Eleitoral. Imediatamente após a denúncia ao Ministério Público Eleitoral da existência dessa empresa e do montante de recursos a ela pagos pelos comitês de Eumano e Camilo, os dois comitês deixaram de tratar de serviços com essa empresa. Estão agora devendo os recibos. O Ministério Público também cobrou dessa empresa comprovantes de compras de algum material que ela tenha adquirido para utilizar nos serviços prestados. A empresa tem como finalidade limpeza em prédios e em domicílios, serviços combinados de escritório e apoio administrativo, impressão de material para uso publicitário, serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, carga e descarga e, finalmente, seleção e agenciamento de mão de obra. As religiões continuam no centro da discussão política neste segundo turno da disputa presidencial. O jornal O Estado de São Paulo, em sua edição de hoje, tem uma extensa matéria sobre o tema. Stephanie.
Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que a disputa entre o petista Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição ao Palácio do Planalto pelo PL, arrastou a Igreja Católica para o centro do debate eleitoral neste segundo turno. A marca da primeira fase da corrida presidencial, com foco nos evangélicos, a busca pelo voto religioso mira agora todos os cristãos. Autoridades eclesiásticas tiveram de ir a público pedir calma, discernimento e respeito entre os fiéis, em meio às divergências e à polarização. Ao mesmo tempo, a radicalização de discursos em favor do atual mandatário ou manifestações de apoio ao ex-presidente. Padres como Paulo Ricardo, da Arquidiocese de Cuiabá, disse que o momento eleitoral por uma luta espiritual contra o Satanás, o aborto e o comunismo. Bom, ontem uma pesquisa sobre a sucessão presidencial foi publicada, do IPEC, ex-IBOP. E não é destaque na imprensa nacional, porque, como a última também do Datafolha, elas praticamente não têm nenhuma alteração no quadro da disputa entre Lula e Bolsonaro, em levando-se em consideração o resultado conhecido no dia 2 de outubro. Nós ainda vamos ter outras pesquisas e também outros debates, sobretudo o do SBT com a CNN e o Estadão, e o último debate, que será da Globo, na antevéspera do dia da votação. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. As manchetes do blog do Edson Silva. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta terça-feira, ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que grupo de trabalho que analisa semipresidencialismo se reúne hoje na Câmara dos Deputados. O grupo foi criado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para debater o semipresidencialismo, que é um sistema de governo no qual o presidente da República compartilha o poder com o primeiro-ministro, eleito pelo Congresso Nacional. Também temos que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, estabelece prazo de 10 dias para Maluf pagar multa de mais de 2 milhões de reais. Esse valor é de multas impostas pela primeira turma do Supremo em 2 ações penais, em que o ex-governador e ex-prefeito de São Paulo foi condenado por lavagem de dinheiro e também crime eleitoral. Temos também que a Câmara Federal pode votar medidas provisórias e urgência de propostas sobre pesquisas eleitorais. Também está na pauta de hoje o requerimento de urgência para o projeto número 96/11 do deputado Rubens Bueno, que amplia multas a institutos de pesquisa e altera o conceito de pesquisa fraudulenta. Também temos que áudios conspiratórios contra Lula divulgados por bolsonaristas devem ser excluídos. O TSE decidiu pela exclusão desses áudios por ser notícia falsa, que trata de uma cúpula denominada Mancha Vermelha, supostamente ligada ao Partido dos Trabalhadores, que teria o poder de rastrear os votos de seus integrantes. E o senador pede ao STF que Bolsonaro entregue lista com o nome dos beneficiários do orçamento secreto. Esse orçamento é associado a Bolsonaro por adversários como um indício de corrupção no atual governo, já que as emendas podem ser negociadas entre os deputados e senadores para viabilizar a aprovação de projetos de interesse do Executivo. A Assembleia Legislativa Cearense está nesta manhã. A Câmara Municipal de Fortaleza também tem sessão ordinária agendada para esta terça-feira. Na Assembleia Legislativa, algumas matérias de interesse do governo estão na pauta. Dentre elas, o projeto de resolução que indica a senhora Socorro França
para o cargo de conselheira da ARCE. A ARCE é a agência reguladora do Estado do Ceará. Sobre este assunto, nós já nos manifestamos em mais de uma oportunidade. O projeto, repito, um absurdo, é um absurdo a aprovação de tal matéria se realmente acontecer. E, por certo, acontecerá. E é um absurdo por duas razões básicas. A primeira é a sua inconstitucionalidade, pois a ARCE é correspondente a uma autarquia e, como tal, está sujeita às leis que cuidam do serviço público. Assim, surge a segunda razão do absurdo. Nenhum servidor público pode estar em atividade após completado os 75 anos de idade, quando então começa a aposentadoria compulsória. A senhora Socorro França já tem 78 anos de vida. Ademais, ela já tem uma longa folha de serviços prestados ao Estado do Ceará, desde quando iniciou sua atividade no serviço público como promotora de justiça, chegando inclusive a ser Procuradora-Geral de Justiça, cargo pelo qual aposentou-se e recebe pouco mais de R$30 mil por mês. A ARCE, como dissemos, se iguala a uma autarquia. Portanto, os seus conselheiros não podem ter além dos 75 anos de idade. Voltando à questão das pesquisas, e uma das manchetes que foi anunciada aqui pela Letícia, é que hoje a Câmara pode votar uma urgência para uma matéria que trata de criminalização das pesquisas eleitorais. Uma grande besteira. Discussão essas que acontecem a todo pleito eleitoral. Todo e qualquer candidato, ou quase todo, porque alguns, conscientes realmente do resultado da eleição, não questiona a pesquisa, não diz que a pesquisa o prejudicou. Até porque a pesquisa que é feita hoje, ela retrata a situação de hoje. Amanhã, o eleitor pode mudar de ideia e, no dia da votação, ele ter um voto totalmente diferente daquele que ele pensava em dar se o dia da votação fosse hoje. Obrigado pela audiência dispensada. Amanhã, com a proteção de Deus, às 11h45, nós vamos estar de volta no nosso programa aqui na Rádio Assunção Cearense. Letícia. Eu também faço os meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês também podem acessar o nosso blog com notícias que atualizamos diariamente. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!